Aproveitando a quarentena, eu tinha prometido que faria um vídeo sobre a limpeza do carburador do Uno, que última vez que eu limpei faz mais ou menos uns 6 meses. E francamente era só para uma questão de registro, tá? Mas nessa semana, eu acho que ele ouviu a conversa, ele acabou ficando rebelde. E qual é o sintoma da rebeldia dele? 2 sintomas. E o primeiro, talvez aconteceu umas 3 semanas atrás, foi causado por mim ou pela Bianca, tá? Apesar de abastecer sempre nos mesmos postos, em algum momento algum posto ali recebeu uma gasolina que não estava tão boa quanto a gente esperava. E o sintoma ele era basicamente o seguinte: se você saísse com um carro normal, sem afundar o pé no acelerador, ele ia muito bem, tá? Se você de repente numa retomada na estrada afundasse o pé, por exemplo em quarta ou em terceira, ele dava um tranquinho, ele dava um soluço. Eu não me precipitei naquela ocasião, esperei chegar na reserva, abastecemos em outro lugar e o sintoma desapareceu. Pelo menos nos últimos 15 dias. E agora ele voltou, não somente com mais intensidade, apesar de que agora eu afasto a possibilidade da gasolina. E tem um outro sintoma bastante inconveniente. Frio ele liga normal com a ajuda do afogador. Mas quando está quente, por exemplo, eu paro na padaria, fico 5, 10 minutos parado, vou dar partida, ele está absurdamente afogado. Então eu acredito que uma limpeza e eventualmente um diagnóstico nessa questão do afogamento vai voltar o carburador à plena forma que a gente tinha, e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar isso. 2 observações, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo não conhece o Uno da Bianca, é um Mille Brio 91. E originalmente ele vem com um carburador Weber modelo 460 duplo, que aqui foi trocado por um carburador com Ventures maiores. Não só Ventures, como borboletas maiores. Então a gente tem borboleta de 34, se eu não me engano aqui, Ventures 24 no primeiro e 25 no segundo. No Brio original, se eu não me engano, era 18 e 20. Essa é uma modificação maravilhosa, eu tinha isso no meu Uno 1.5 CS, e para quem gosta de um Uno, para quem gosta de um 147, do motorzinho Fiasa, independente do tamanho, essa é a melhor e talvez a mais prazerosa modificação que você pode fazer. Tirar o Weber 190 ou eventualmente aquele Solex que vem originalmente em alguns Fiats, e precisa trocar o coletor, precisa trocar eventualmente a tampa de válvulas por conta do acionamento. Mas um carburador de corpo duplo, principalmente esse daqui, só traz alegria, principalmente na proporção que a gente tem aqui. Um motor 1.0 com um carburador que originalmente vinha de fábrica num 2.0. Ai, Tonela, se fosse bom ele já viria dessa forma. Ele é ótimo, é que na verdade eu já comentei no passado, existe, vamos dizer, um escalonamento entre os modelos da montadora. Então, em situação nenhuma, 1.0 vai poder andar mais na época do que um 1.3, por exemplo, porque você queimaria um dos 2 produtos, tá? Então, esse daqui, entre aspas, ele é para ser o econômico na época, depois você tinha outros modelos acima. Como é nosso e está pago e está no nome da Bianca, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Além dessa questão do carburador, que aqui foi muito fácil resolver porque ele já tinha o coletor. No passado trocamos o cabeçote por um de palio, tá? Que tem válvulas de admissão um pouco maiores. Fiz o blueprint do cabeçote, a Bianca vai deixar a lista de reprodução aí como anotação. E aproveitei e fiz tudo ao mesmo tempo, cabeçote, e colocamos um comando 278 da Indeco com lob center de 108 graus e um tremendo de um levante. Ficou animal o ninho. Na questão de aceleração, na questão de velocidade final. O que aconteceu na ocasião? O consumo caiu de 11 e pouquinho por litro que ele fazia para 9, cravado. A gente não conseguiu passar de 9, 9.3, 9.4, alguma coisa assim. O que mesmo para uso diário nunca foi um grande problema para a gente. Os pontos negativos do comando: marcha lenta bastante perturbada, tá? O que muita gente considera uma virtude, não um vício de um motor. Mas junto com essa característica vem
vem um defeito, e esse não tem como ser considerado como uma virtude. Abaixo de 1800, 2000 RPM, o torque dele era zero. Então se você estivesse na estrada, por algum motivo a rotação caísse abaixo dessa rotação, não é que ele perde força, o motor para de gerar potência, para de gerar torque, e você precisa reduzir imediatamente. Foi uma tremenda escola para a Bianca, ela aprendeu muito, pegou muita habilidade na condução, não só em estrada, que é o uso de 90% que a gente faz do carro, mas também em congestionamento, em cidade, e foi um tremendo treinamento para ela no primeiro ano de carta. O fato é que um dia, há um mês e meio, 2 meses atrás, a gente estava comentando, voltando da oficina num sábado final da tarde, e ela falou: eu não lembro como que o Uno era com o comando original, mas eu falei: não, por isso, quer trocar? Vamos fazer a experiência. E à noite, por isso que não deu para filmar, trocamos o comando aí meio que de improviso, e é como ele está agora, ele voltou até o comando original. Incrivelmente, a marcha lenta voltou, retomamos tudo aquilo que o comando tinha levado embora, marcha lenta, vácuo no coletor de admissão para garantir um freio bem eficiente, principalmente quando você está no par e anda do trânsito. E o mais importante, a potência não caiu tanto quanto a gente imaginava. Ele continua com a mesma vitalidade, ou talvez uma vitalidade bem próxima daquela que ele tinha, principalmente em médias e altas rotações, que foi onde a gente perdeu um pouco. Mas o fato de ter trazido de volta o torque em baixa, as retomadas em baixa rotação, deixou o carro francamente muito mais gostoso de dirigir. E essa combinação, cabeçote trabalhado, mesmo com o comando original e esse carburador, ficou perfeita. Outro ponto positivo, de 9, 9,5 o consumo voltou, ou melhor, ele chegou aí nos 12 até 13 km com litro, dependendo do uso que a gente faz do carro na semana e do trânsito que a gente encontra. Então, com certeza, ele está numa configuração excelente. E o que fica de lição para a gente, apesar de que o comando ele sempre teve a função ali de treinar a Bianca para aprender a dirigir qualquer coisa, o que fica de lição aqui nesse veneno que está parcialmente desfeito, foi que o cabeçote ele vai ter uma influência muito grande e muito mais positiva em todos os sentidos, sem pontos negativos, do que eventualmente a simples troca do comando. Eu imagino que o motor, como ele teria ficado com o cabeçote original se a gente tivesse feito o que a maioria das pessoas fazem, só tiram a tampa, trocam o comando e saem andando. Eu mesmo já fiz isso em AP e eu encontrei mais pontos negativos do que positivos, porque eu não tinha habilidade para fazer acerto e nem nada. E na época eu usei um 049G, não era nada absurdo. Bom, Uno da Bianca atualizado. O que eu vou fazer agora é tirar o carburador. Isso a Bianca não vai precisar mostrar. Vou dar uma limpada e a gente vai diagnosticar se a causa do afogamento é agulha, se é boia, se é simplesmente algum desajuste, e para ele voltar à plena forma. Bom, eu já limpei o carburador, tá tudo em ordem. Lembrando, esse é um carburador que o Alan forneceu pra gente faz 1 ano e meio mais ou menos, assim que a gente comprou o Uno. Então não tem muito segredo aqui no momento da limpeza, tá? Depois você pegar um carburador do Alan, a gente tá vendo aqui, ele tá perfeito. Eu só lavei ele com um pouquinho de thinner, tá? Isso porque tá na quarentena, senão você pode usar a gasolina Podium, até mesmo uma gasolina comum vai te ajudar numa situação dessa. Se você tiver um compressor, maravilha, pode bater ar comprimido em todas as passagens, mesmo que você não saiba para que cada uma delas vai servir. O que eu não tirei aqui, e também porque eu estou sem um jogo de junta, o diafragma, porque tinha feito a troca disso daqui há poucos meses atrás, provavelmente em janeiro, e que a gente fez uma manutenção completa nele. Como eu não tenho diafragma, até poderia tirar aqui. O problema é se eu montar o mesmo e de repente apresentar algum vazamento, eu precisar de um diafragma, agora eu não vou conseguir. Eu vou ter que ir até o Alan e eu não quero incomodar ele em pleno feriado. Aqui, apesar dessa mancha preta, ele está perfeitamente limpo.
esse furo aqui, ele é o parafuso da mistura de marcha lenta. Aquele rasgo que está vertical ali, ele seria equivalente aos furos de progressão. Eu não vou entrar em detalhes de como vai funcionar o circuito de lenta, progressão, principal, injetor, porque temos vídeos já prontos sobre isso, muito mais detalhados, que eu desenhei nessa lousa aqui, e a Bianca está deixando aí como uma sugestão para vocês. O que eu vou fazer é uma limpeza rápida, e mais do que isso, quais eram os defeitos que eu falei que esse carburador tinha, Bianca? Você que dirige mais do que eu, você sabe. Na hora de sair com o carro, ele dava uma falhadinha. Quando você troca de marcha, fundo pé no acelerador. E o outro, na hora que você parava o carro um tempinho? Afogava. Então vamos lá, eu vou pegar toda a teoria que está nesses vídeos que eu já gravei e vou tentar passar para esse carburador aqui. Apesar de que eu estou fazendo uma limpeza relativamente caprichada, apesar de não trocar o jogo de juntas. Primeira reclamação, a engasgadinha que o carro estava dando. Eu, por enquanto, descarto a possibilidade de uma gasolina ruim, e da mesma forma eu vou descartar que eu tenho algum problema na ignição. Vamos focar no carburador. Quais são as possibilidades do carburador fazer isso? Então, essa engasgadinha pode ser sim alguma sujeira no furo de progressão, um entupimento parcial no canal do circuito de lenta, alguma sujeirinha também no gicle de lenta. Tudo isso pode restringir a quantidade de combustível que vai passar, vai deixar a mistura um pouquinho mais pobre. O motor vai funcionar relativamente bem, mas nessas situações ele pode apresentar um problema. Segunda coisa que pode causar um tipo de falha desse tipo: alguma falha no injetor, algum entupimento parcial. Não é o caso desse carburador, porque ele é muito bom, mas se fosse um Solex que tem aquele injetorzinho, ele poderia estar com o injetorzinho torto, não dando jato no local correto. Além disso, a gente tem o segundo defeito, o segundo sintoma, que é o afogamento, que ele indiretamente ele pode estar relacionado a essa engasgada, porque se o nível da cuba estiver excessivo, apesar de eu não ter percebido falhas em marcha lenta, principalmente quando ele estava quente, e um sintoma de excesso, de problema na agulha, problema na boia, o motor funciona relativamente bem a frio, mas quando está quente a marcha lenta começa a oscilar. Se for um problema de excesso, ele também pode apresentar o sintoma de repente uma oscilada na hora que você acelera. Tá legal? Circuito de lenta, eu acho que tudo que eu podia ter feito já foi feito, que é uma boa limpeza no carburador, passei ar comprimido por todos os furos. E o injetor, a mesma coisa, testei o injetor, tá? Assopra, você vai sentir saindo por aqui, e se você sugar o ar, teoricamente ele não pode voltar porque tem uma esferinha aqui que vai travar. Tá bom, esse daqui está funcionando perfeitamente. Então não tenho também um problema no injetor. Tá legal? Agora vamos ver qual pode ser a possibilidade da boia o carburador tá afogando. Eu poderia ter uma das duas boias aqui, porque infelizmente esse é um dos poucos pontos negativos desse carburador, ele ter a boia dividida dessa forma, tá? Não é uma boia num cantinho da cuba, uma boia mais compacta, é uma boia dupla. Então você consegue desalinhar essa em relação a essa daqui. É relativamente chato você acertar o nível e manter aí uma boa regulagem. Sugestões: uma boia nova, de preferência de qualidade. Segundo, ajustes que eu também nos vídeos eu indico como ele deve ser feito, para você não ter nem falta e nem excesso. Essa boia aqui aparentemente está bem. Tirando a boia, que se ela tivesse furada e tivesse absorvendo gasolina, ela sempre permitiria a passagem da gasolina. Outro item que pode permitir a passagem de gasolina, essa agulha, se ela não estiver vedando bem. Eu vou fazer esse teste agora. Só encostar o dedo aqui e assoprar. Aparentemente ela está vedando bem, só quando eu encosto o dedo aqui. Mas tem um pequeno detalhe que eu percebi aqui, que já me acende uma luz vermelha de alerta. A pontinha da agulha,
é de borracha, é de Viton. E ela aparentemente teve um desgaste acentuado aí nesse ano que a gente passou rodando com esse, ano e pouco, que a gente passou rodando com esse carburador. Então isso sim, vamos dizer, se existe na inspeção visual um causador ou uma causadora desse afogamento que a gente percebeu, é a agulha. Felizmente eu tenho aqui um estoque de Zé Frizinho, um novo de estoque antigo, Magnete Marelli Weber, uma agulha que eu nem sei qual que é a medida dela, eu vou olhar agora, e se der, eu vou usar essa daqui. Se ela tiver boa, é claro, apesar de nova, né, não tem muito o que dá errado aqui. Hoje é meu dia de sorte, a agulha que eu tinha guardado aí é uma ponta de aço, original, toda Zé Frizinhada, Weber, e na medida 250, significa que a passagem de combustível, ela tem a medida 250, mais conhecida como 2,5 milímetros. A que eu estou usando aqui, e provavelmente também é acima da medida original, é uma 200. E aqui existe uma... é 10. Aqui existe um conceito de que se você trocar essa agulha por uma medida maior, o teu motor vai gastar mais combustível. E não existe nada mais falso do que isso. Por quê? A agulha vedando bem, simplesmente no momento que a boia abaixar, uma vazão maior vai fazer com que a cuba encha mais rápido. No momento que a boia subir, ela vai vedar e não vai dar nenhum tipo de problema. Ai, Tonela, isso não faz sentido nenhum, porque existem tantas medidas de agulha nos carros. Sim, e a medida da agulha, ela está de uma forma, vamos dizer, secundária, relacionada ao desempenho geral do carro. Não adianta você pegar um utilitário, um carro de cidade, que seja, um carro de passeio e falar, nossa, eu vou colocar na estrada e vou ver quanto que ele dá de velocidade final. O fabricante, primeiro, ele quer que você viva, tá? O fabricante do carro, ele quer que você tenha segurança. Ele quer que você viva, para depois que sair um modelo mais novo, você trocar. E não faz sentido, eventualmente, você ter um carro feito para um transporte de uso diário, alguma coisa assim, motor 1.0 e você querer dar a velocidade final. Isso na teoria, na cabeça do fabricante, ou mesmo uma limitação que o engenheiro coloca aqui. Então o que acontece? Isso é bastante comum a gente perceber em Fusca, Brasília, quando tem dupla carburação. A agulha, numa situação que você resolveu dar a velocidade final, ela passa a restringir um pouco a quantidade de combustível, não a ponto do motor falhar, mas a ponto de, chegou a 120, mais do que isso, você começa a perder potência no motor. Isso eu pude ilustrar, eu pude sentir na pele, na ocasião do Fuscatia, quando o Alan me preparou aquela dupla, quando o Fuscatia tinha o motor 1.6 ainda, o Alan me preparou uma dupla com a borboleta 34, 35, Venturi polido, aquela coisa maravilhosa, que ele deve estar montando algumas agora, porque as encomendas dele não pararam nessa quarentena. E eu lembro que ele tinha montado para mim com uma agulha pequena, não lembro se era 175, alguma coisa assim. E o Fuscatia, gasolina, colocava ele na estrada, acelerava, depois de 2, 3 km eu começava a perceber ele falhando e perdendo um pouco de potência. Solução, na época, e tem vídeo disso, foi trocar as agulhas 175 por 222, que é a agulha do 34 SAE. Depois disso, o problema do Fuscatia foi solucionado. Ele andava tudo que ele queria com a dupla que o Alan fez. Inclusive, eu acredito que esse é o padrão que ele mantém até hoje nas duplas com borboleta 34 que ele monta. Então aqui eu vou usar uma agulha, uma SED, na verdade, 250, que veio já com uma agulha, e com isso eu espero não ter mais aquele sintoma do afogamento, que, como eu comentei, eu estou atribuindo a essa agulha de Viton Gasta. A Bianca acabou de me perguntar se com a agulha menor a cuba seca. Não, ela não seca. O que acontece? No regime de potência máxima, na marcha lenta você tem um nível ideal de combustível. Tá? No regime de potência máxima, se a agulha estiver restringindo, mas não muito, esse nível de combustível ele vai baixar 1, 2 milímetros,
que vai ser o suficiente para dar uma amarrada no carro. Mesmo assim, num primeiro momento você não vai perceber falhas, tá? Então, no caso do Fuscatia, que era a tua dúvida, como eu coloquei uma agulha maior ali, esse nível de combustível ele se manteve. A demanda de combustível na potência máxima do motor foi atendida e com uma certa folga por aquela agulha. Mas além disso, você pode ter também um efeito secundário causado justamente por aquele que é o defeito do nosso carburador hoje, tá? Que é o nível da boia. Então, apesar de existir sempre um circuito dedicado para cada função do carburador, o circuito do injetor, o circuito de lenta, o circuito de progressão, o circuito principal, um acaba interferindo no outro, e o nível da boia e a quantidade de combustível na cuba é fundamental para que todos funcionem perfeitamente. Um nível alto de combustível na cuba vai levar teu consumo para a estratosfera, vai deixar a tua marcha lenta oscilando ou o carro morrendo se for muito acentuado, vai deixar o carro naturalmente com cheiro de gasolina, e um nível muito baixo vai tornar difícil o ajuste da marcha lenta, a aceleração vai ser precária e o carro provavelmente vai falhar em alta rotação ou quando você está exigindo um pouco mais de potência. Porque esse daqui é um dos meus carburadores preferidos e com certeza os que foram usados pela indústria nacional, para mim esse daqui ganha a medalha de ouro. Primeiro, ele é compacto. Segundo, ele é corpo duplo, tá? Aqui a gente tem um acionamento mecânico do segundo estágio, mas existem algumas variedades com acionamento pneumático. É um carburador tão bom que foi usado praticamente por todas as montadoras em algum momento. Fiat, provavelmente a maior fã do carburador, CHT, principalmente na época do Escort, todos os Escorts vinham com esse daqui quando eles estavam usando o Weber. Chevette também usa. Então é um carburador bastante, vamos dizer, bastante versátil. Eu tinha comentado que do original do teu carro era 18 e 20 os Venturis, e esse daqui era 24 e 25, mas eu errei, é 23 e 25. Então, outra coisa fantástica é que com o coletor original, no caso do Fiat, você consegue ser feliz, ou com uma flange, no caso de repente você ter um motor aí, um Chevette, por exemplo, você consegue ou colocar uma flange ou ou trocar o coletor, e você consegue ter um carburador desse daqui. Além disso, essas canetas aqui só são superadas pelas da Weber 40 IDF. Ainda assim, a gente tem muito mais variedade dessas aqui do que da IDF, e é muito mais fácil você fazer experimentos com essas aqui. No caso de você ter um Weber 460, talvez esse carburador em particular seja a melhor escola de carburação que você possa ter aí embaixo do capô do teu carro. Bom, a coisa mais importante que você precisa olhar numa suspeita de nível de cuba em excesso é verificar tanto na marcha lenta quanto depois que você desliga, principalmente alguns minutos depois de ter desligado, se você vê pingando aqui pelo difusor, tanto o do primeiro quanto do segundo estágio. Eu confesso que eu fui pelo sintoma quando a gente andou com o carro para determinar se estava com excesso de combustível ou não, mas eu não parei, não tirei a tampa do filtro para olhar se realmente estava pingando, o que é só um efeito, é só um indício de que você está com excesso. Às vezes você está com excesso de um nível alto de combustível, mas ele não chega a pingar numa situação dessa, ele fica pingando quando está, por exemplo, numa subida ou alguma coisa assim.
Bom, mais que um tutorial, eu acho que foi mais um bate-papo com os nerds de carburador que acompanham o canal, que gostam de carburador tanto quanto eu, e carburador, para falar a verdade, é um tema que a conversa não tem fim. A gente sempre tem alguma coisa para discutir, para falar, e por que não para aprender, tá? Eu nem montei o filtro ainda, eu acho que a gente não precisa nem dar uma volta, mesmo porque o sintoma dele era sutil demais para aparecer num vídeo, não é que ia acontecer alguma coisa, o tipo de uma falha perceptível no vídeo. Então eu acredito que o objetivo está atingido, o carburador está limpo. Teoricamente, uma limpeza de carburador uma vez por ano vai resolver o teu problema. Tinha limpado no comecinho do ano, mas deu esse pequeno imprevisto, e provavelmente mais para frente eu vou ter que refazer o serviço, aí sim para trocar diafragma, para colocar uma junta nova e assim por diante. O que eu fiz aqui foi um quebra-galho no estilo cubano. Bom, Bianca, então tá entregue. Você monta o filtro de ar agora e depois você me fala se tá aprovado. E com certeza o pessoal que acompanha o canal aí vai ter mais notícias e mais informações sobre T-Uno. E vamos ver se hoje a gente consegue finalizar a gravação do vídeo da maquete, que por incrível que pareça é o vídeo que tem dado mais trabalho para registrar as imagens, mas a gente promete que está no final e logo vocês vão acompanhar todo o nosso brinquedo de gente grande. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até o próximo.